primeira que eu trouxe para vocês, que eu selecionei de um banco enorme de questões do Enem que eu tenho, é essa aqui, ó, que traz uma canção do Chico Buarque, o grande compositor. Agora eu era herói, o meu cavalo só falava inglês, a noiva do cowboy era você, além das outras três. Eu enfrentava os batalhões, os alemães e seus canhões, guardava o meu bodoque e ensaiava um rock para as matinês. Repara, o Chico simula nessa letra a fala das crianças, né, que fazem muito isso. Agora eu era o bandido e você era a polícia e tal, não é? Cria aquela fantasia que envolve a brincadeira infantil. No terceiro e oitavo versos da letra da canção, constata-se que o emprego das palavras cowboy e rock expressa o emprego, a influência de outra realidade cultural na língua portuguesa. Essas palavras constituem evidências de, vejamos as opções, regionalismo. Será que rock e cowboy são expressões do regionalismo? Não. Será que rock e cowboy são neologismos? Que o neologismo se caracteriza pelo aportuguesamento de uma palavra oriunda de uma outra língua? Ainda não houve o aportuguesamento das palavras cowboy e rock. Houve aportuguesamento, por exemplo, em futebol. Futebol é uma palavra agora da nossa língua. Ela antes era trazida lá no início do século XX, se você for pesquisar nos jornais, a escrita, a grafia ainda era fut, F-O-O-T, ball, B-A-L-L. Depois nós aportuguesamos a palavra, isso aconteceu com várias. Então não é um neologismo e não se caracteriza pelo aportuguesamento de uma palavra oriunda de outra língua. Será que essas palavras cowboy e rock formam algum tipo de jargão profissional? O que é o jargão? Aquela linguagem específica de uma comunidade profissional, a linguagem dos médicos, dos engenheiros, dos advogados, dos professores, dos motoristas, dos marinheiros. Essa linguagem profissional é chamada de jargão. Será que é um arcaísmo, que é o termo que já caiu em desuso, mas é recuperado numa determinada situação? Ou será que é um estrangeirismo, que significa a inserção de termos de outras comunidades linguísticas no português? Creio ser essa a melhor resposta, sim. Cowboy e rock são estrangeirismos. Estrangeirismo é a utilização de uma palavra de outra língua do jeito que ela veio ao mundo na nossa língua. Por exemplo, o marketing. Nós não aportuguesamos ainda a palavra marketing ou a palavra shopping, não é? Nós não fizemos a mesma transformação que fizemos na palavra futebol, como eu lhe disse há pouco. Então é um estrangeirismo a melhor resposta. E essa questão nos prova também que há questões de gramática, sim, na prova do Enem. Só que dessa maneira é abordada a gramática. Esse é um conhecimento da construção do léxico da língua. Você tem que ter esse conhecimento para enfrentar as questões como essa do Enem. Segunda questão que eu selecionei para vocês é uma canção que, quer dizer, a segunda letra, né? É um trecho de Não Tem Tradução, do grande Noel Rosa. Lá no morro, se eu fizer uma falseta, a risoleta desiste logo do francês e do inglês. A gíria que o nosso morro criou, bem cedo a cidade aceitou e usou. Pula um trecho, é isso que quer dizer essa chave com 3 pontinhos. Essa gente hoje em dia que tem mania de exibição não entende que o samba não tem tradução no idioma francês. Tudo aquilo que o malandro pronuncia com voz macia é brasileiro, já passou de português. Amor lá no morro é amor pra chuchu. As rimas do samba não são I love you. E esse negócio de alô, alô boy, alô Johnny, só pode ser conversa de telefone. Era um posicionamento satírico, crítico e irônico do Noel Rosa em relação àquelas pessoas que por esnobismo, utilizavam por demais termos oriundos do inglês na linguagem corrente, muito típico ainda hoje na nossa língua, não é? As canções de Noel Rosa, compositor brasileiro de Vila Isabel, apesar de revelarem uma aguçada preocupação do artista com o seu tempo e com as mudanças político-culturais no Brasil no início dos anos 1920, ainda são modernas. Nesse fragmento do samba Não Tem Tradução, por meio do recurso da metalinguagem, o poeta propõe, atenção, metalinguagem, quando a língua fala da língua, por exemplo, o cinema fala do cinema, o teatro é sobre o teatro, metalinguagem. Ao incorporar novos costumes da origem francesa e americana, incorporar novos costumes
de origem francesa e americana, juntamente com vocábulos estrangeiros. Essa é a opção A. Será que é isso que o poeta propõe? Ou será que é isso que ele critica? Propõe o poeta respeitar, B, respeitar e preservar o português padrão como forma de fortalecimento do idioma do Brasil? Ele não está dizendo nada disso. Será que o poeta propõe valorizar a fala popular brasileira como patrimônio linguístico e forma legítima de identidade nacional? Opa, essa tá boa, né? Será que ele propõe mudar os valores sociais vigentes à época com o advento do novo e quente ritmo da música popular brasileira? Não, ele não está defendendo o samba, ele está falando da linguagem que é utilizada no samba, é diferente. Ou será que ele quer ironizar a malandragem carioca, aculturada pela invasão de valores étnicos de sociedades mais desenvolvidas? Não está falando disso, muito menos não há essa noção de sociedade mais desenvolvida, porque não existe isso. Não existe uma sociedade mais desenvolvida do que outra modernamente nos estudos antropológicos. Não existe. Então nós ficamos mesmo com a letra C. Podemos ir adiante? Agora um trecho de um samba do Paulinho da Viola, o grande compositor portelense. Tá legal, eu aceito o argumento, mas não me altere o samba tanto assim. Olha que a rapaziada está sentindo a falta de um cavaco, de um pandeiro, de um tamborim. Tá falando com alguém, ó, tudo bem. Quer tocar samba, tudo bem, mas não altera tanto assim. Sem preconceito ou mania de passado, diz ele, sem querer ficar do lado de quem não quer navegar, faça como o velho marinheiro que durante o nevoeiro leva o barco devagar. É a coisa do bom malandro, né? Tá certo, quer mudar, muda, mas vai devagar. Não é assim não, chegar e meter o pé na porta, acabar com uma tradição de décadas. Na letra da canção percebe-se uma interlocução, ou seja, um diálogo, e efetivamente a voz que fala na letra está se dirigindo a alguém. A posição do emissor é conciliatória entre as tradições do samba e os movimentos inovadores desse ritmo. A estratégia argumentativa de concessão nesse cenário é marcada no trecho, mas não me altere o samba tanto assim. Opa, peraí. Tudo bem, quer mudar, muda. Olha, há uma concessão, mas não me altere o samba tanto assim. Vamos ver, olha que a rapaziada está sentindo a falta, sem preconceito ou mania de passado. Não, isso aí é uma atitude de defesa do eu lírico, da voz que fala na letra. Sem querer ficar do lado de quem não quer navegar, é um outro posicionamento. Leva o barco devagar, é o aconselhamento que ele dá a essa outra pessoa. Então, onde há essa estratégia argumentativa da concessão é na letra A. Mas não me altere o samba tanto assim. Por que é uma estratégia de concessão e é uma estratégia argumentativa? Porque muitas vezes no embate argumentativo, um dos debatedores pode conceder, aceitar uma parte da ideia do outro, mas ele contrapõe uma outra ideia. Alguém está dizendo, tá bom, tudo bem, podemos fazer desse seu jeito aí, mas vamos também tentar dessa outra maneira. Isso é uma concessão. E essa é uma estratégia argumentativa. Tá certo? Uma outra questão que eu trouxe para vocês, essa foi a número 3, então agora vamos com uma outra canção do Chico Buarque, Querido Diário. Hoje topei com alguns conhecidos meus, me dão bom dia, cheios de carinho, dizem para eu ter muita luz, ficar com Deus. Eles têm pena de eu viver sozinho. De novo, aquela chave com 3 pontinhos que significa exatamente que houve uma parte do texto que não será citada. Hoje o inimigo veio me espreitar. Espreitar é olhar de longe, espiar, espionar. Armou tocaia lá na curva do rio. Trouxe um porrete a mó de me quebrar. Mas eu não quebro porque eu sou macio, viu? Repare, uma característica do gênero diário, veja, essa letra chama-se Querido Diário e simula aquilo que se faz no diário, que é o registro das ocorrências do dia a dia de uma pessoa. Um interessante instrumento de autopercepção, não é? Uma característica do gênero diário que aparece na letra da canção de Chico Buarque é o ou a. É o diálogo com interlocutores próximos? Não, no diário não há um interlocutor próximo. A pessoa escreve no diário para si mesma, não é? Tanto que tem gente que esconde o diário, bota segredos, para que ninguém leia.
Recorrência de verbos no infinitivo não é uma característica do gênero diário. Não é isso. Não é isso que caracteriza o gênero diário, ainda que esteja lá, apareçam no texto alguns verbos no infinitivo. Predominância do tom poético, não é uma marca de jeito nenhum do gênero diário, o tom poético. Uso de rimas na composição, se não tem o tom poético, também não tem o uso de rimas. Na verdade, isso é uma letra que simula um diário. E uma letra tem rima e tem um tom poético. O diário não. O que se quer na questão, atenção para o comando da questão, é uma característica do gênero diário que aparece na letra da canção é a narrativa autorreflexiva. Quem conta aquilo que lhe aconteceu durante o dia num diário está refletindo sobre os acontecimentos, o que aprendeu com eles, o que perdeu com esses acontecimentos, o tanto que sofreu, o que vai guardar na memória. É para isso. É uma autorreflexão, uma narrativa de autorreflexão. Então nós marcaríamos efetivamente a letra E. Bom, com essas 4 questões do Enem que trabalharam com letras de música, eu encerro essa primeira parte da aula de gêneros e tipos textuais. Eu espero que você tenha gostado. Se você vai fazer o Enem, essa aula vai ser muito útil, porque, como eu disse, o Enem utiliza muitas vezes letras de canção em sua prova de língua portuguesa. Habitue-se a trabalhar com esse gênero para que você saia muito bem nas provas que estão por vir. Um beijo para você, até a próxima!